Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. Depois vamos pular para o versículo 13 até o versículo de número 22. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A respeito dessa história, desse relato, alguns vão dizer que não passa de uma história alegórica. Outros vão transformar e transmitir essa história como se fosse uma historinha de ninar, como se fosse um zoológico flutuante de Noé. Alguns até pintam um quadro de animais simpáticos com a cabeça do lado de fora da arca, rindo. Mas nós sabemos que, na verdade, se trata aqui de um relato histórico literal. E o interessante é que esse relato não é de exclusividade das Escrituras Sagradas. Também não é de exclusividade da tradição judaica. É um relato que vai aparecer em forma de lendas em quase todos os povos antigos do Oriente Médio. E isso reforça, não que precisemos, porque nós cremos pela fé, mas isso reforça a veracidade e a fidedignidade da palavra do Senhor. De fato, esse texto se trata de um relato histórico literal, talvez uma das histórias mais terríveis da Bíblia. Não porque Deus destruiu toda a humanidade, mas porque essa história vai narrar o pecado humano inflamando a ira divina, a ponto de Deus decidir extinguir por completo a humanidade. Por isso que essa história é terrível. Nós vamos ver o pecado humano chegando num ponto que inflama a ira de Deus, e Deus agora ele decide, devido à violência, à criminalidade, o homem se corrompeu, o homem só pensa em coisas más. Então Deus decide extinguir, acabar por completo com a humanidade, com exceção de uma família. A família de quem? A família de Noé. Noé é um homem notório, é um homem relevante na história da redenção. Ele se destaca na Bíblia. O seu nome vai ser citado em torno de 50 vezes em toda a Bíblia. Pelo profeta Ezequiel, ele é chamado de homem justo, um dos 3 homens justos. Lá em Ezequiel 14, o profeta vai citar 3 homens justos, e um desses 3 homens é Noé. Ele é um homem notório porque ele agradou a Deus. Ele é um homem notório porque ele sobreviveu ao dilúvio, como nós sabemos. Ele recebeu a honra de ser o segundo pai da humanidade, porque através dos seus filhos a terra foi povoada novamente. Deus fez uma aliança e um pacto com ele, que até hoje nós podemos ver. Quando vem um temporal, uma chuva, a gente olha para o céu e vê aquele arco no céu, sinal da aliança que Deus fez com o homem, no caso Noé representando a humanidade.
Então a gente percebe que Noé, ele atraiu a atenção de Deus. Ele era o único homem naquela geração que temia a Deus, o único homem que atraiu a atenção de Deus. E é justamente isso que a Bíblia fala aqui no versículo 8 que nós lemos. O versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uma versão mais atual vai dizer: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Em outra versão vai dizer que o Senhor Deus agiu para com Noé com benevolência. Em outra tradução vai dizer que que Noé tinha favor, achou-se favor diante de Deus. Então Noé, ele atraiu a atenção de Deus. Daí nós podemos fazer a pergunta: o que atrai a atenção de Deus? Nós vamos aprender com Noé algumas coisas alguns elementos, algumas características, algumas qualidades que nós devemos ter se queremos também atrair a atenção de Deus. Eu vou falar de alguns elementos, de algumas qualidades e características que Noé tinha e que nós devemos ter para atrairmos a atenção de Deus. O que nós podemos aprender com Noé, pastor? Nós podemos aprender com Noé, em primeiro lugar, que é possível ter uma vida santa e reta. É possível vivermos aqui nessa terra com uma vida que agrada a Deus, com uma vida santa e reta. Noé, conforme a Bíblia diz, ele foi um homem justo e íntegro, mesmo em meio a uma sociedade podre daquela época. As pessoas estavam se entregando ao pecado. As pessoas estavam só buscando satisfazer as suas carnalidades. O contexto vai nos mostrar que as pessoas só pensavam em fazer coisas más. Que chegou no ponto que Deus não suportou mais e decidiu destruir aquela geração, destruir a humanidade. Mas mesmo em meio àquela sociedade imoral, Noé decidiu viver uma vida, ou melhor, um estilo de vida completamente diferente. O versículo 9 vai dizer: Noé era homem justo. A primeira vez que a palavra justo é citada na Bíblia é aqui para Noé. E esse justo é diante de Deus. Ele era justo. Deus se agradava dele. Aí depois o texto vai dizer que ele era perfeito, ou em outras traduções, ele era íntegro. Isso aqui, esse adjetivo diz respeito à pessoa dele diante dos homens. O adjetivo justo diz respeito a ele diante de Deus. Deus se agradava dele. Íntegro diz respeito à pessoa dele diante dos homens, porque ele era um homem verdadeiro, ele era um homem sincero, ele era honesto, ele buscava viver direito. Ninguém podia repreendê-lo por alguma coisa ou por algum motivo, porque não tinha. É isso que significa ser íntegro. Então Noé nos mostra que é possível vivermos uma vida reta, santa e justa, sim. E Deus, escute o que eu vou falar para você. Deus, não sou eu, nos chama para uma vida de santidade. A palavra santo significa separado. Refere-se a uma vida onde nós somos de exclusividade para Deus. É assim que a Bíblia retrata o povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o povo sacerdotal, a nação eleita, o povo escolhido de Deus, a igreja, os chamados para fora. Deus nos chama para sermos santos. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: porque
Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Pastor, é possível? É possível sim, vivermos uma vida de santidade. É possível sim, nos afastarmos do pecado e daquilo que não agrada a Deus. O que você precisa é decidir, é querer essa vida, é dizer assim: Senhor, eu vou viver uma vida de santidade, eu vou me separar para Ti. O que você precisa é decidir viver esse estilo de vida. O mundo, ele não vai parar, o mundo ele vai ficar sempre bombardeando a sua mente, oferecendo coisas que são apetitosas à nossa carne. Vai ter muita coisa que o mundo vai estar passando na sua frente, aos seus olhos, para chamar a sua atenção. Nós vamos ver no mundo que o mundo tem baladas, no mundo tem drogas, o mundo oferece prostituição, o mundo oferece adultério, o mundo oferece mentiras, e o mundo chama isso de lazer, de distração, mas na verdade é uma sutileza do inimigo para nos tirar da vida que Deus quer que a gente viva, que é uma vida de santidade. O próprio Pai vai nos advertir na sua palavra: não ameis o mundo. Não está lá na Bíblia? 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, os prazeres físicos, os desejos dos olhos, o orgulho, não vem do Pai, mas é do mundo. E essas coisas do mundo, esses prazeres efêmeros, um dia vão se acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, 1 João 2,17, permanece para todo sempre. É possível viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Você tem que decidir, você tem que querer. Exige um custo, um sacrifício, o sacrifício do eu, uma renúncia da nossa própria vontade. Exige, mas é possível, porque nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, porque nós temos um Pai que nos ajuda. Amém? Só para citar mais um texto em relação a santidade, tem um texto muito interessante em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos que vocês tinham antes, quando estavam na ignorância. Porque no nosso passado a gente estava na ignorância, a gente não sabia. Sim ou não? Aí nós vivíamos conforme aqueles desejos, conforme os prazeres que a gente queria realizar. Mas Deus nos iluminou com a sua palavra, Deus nos libertou, amém? Deus te tirou da ignorância. Então Pedro diz assim: olha, como filhos obedientes, não se conformem com aqueles desejos que vocês tinham antes, quando vocês estavam na ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Pai é santo, e Ele nos chama para vivermos uma vida de santidade. E eu quero dizer uma coisa para você: é totalmente possível. Decida e conte com a ajuda de Deus na sua vida. O que eu aprendo com Noé, em segundo lugar, é que Noé, diz o texto, andava com Deus. Versículo 9. Noé andava com Deus. Em outras versões vai dizer que Noé vivia em plena comunhão com Deus. O que significa esse andava com Deus? É uma linguagem para mostrar que Noé era próximo de Deus.
Noé tinha intimidade. O que é ter intimidade? Intimidade significa uma relação muito próxima, uma relação estreita entre duas pessoas. Ter intimidade com o outro significa conhecer o outro profundamente, conhecer os anseios, os desejos do outro. E Noé, ele tinha uma comunhão com Deus, ele andava com Deus, ele conhecia a vontade de Deus e prontamente obedecia à vontade de Deus. Noé andava com Deus. Pastor, qual é a receita para termos intimidade com Deus? A receita é você falar, ouvir, tempo e esforço. Falar, ouvir, tempo e esforço. Falar é orar. Ore. Fale com Deus. Deus, Ele escuta as suas orações. Amém? Não dependa só de oração de pastor não, viu? Pastor, vocês oram por mim? Crente, vocês oram, né? Ore você. Lógico que como pastor nós temos essa responsabilidade. Mas ore. Sabe por quê? Deus vai te ouvir. E ao mesmo tempo que Ele vai te ouvir, Ele quer um relacionamento com você. O Deus que nós servimos não é um Deus que fica indiferente ou distante de nós. É um Deus que se aproxima e que quer um relacionamento conosco. Não foi pregado isso no domingo passado? Sobre o pai que pega o filho nos braços e roda com um bombom na boca. Quem estava aqui? Amém? Aquilo ali ilustra justamente um pai, um Deus de proximidade e de relacionamento. E se você quer ter intimidade com alguém, o que tem que acontecer? Você tem que falar com essa pessoa. Aí Jesus disse lá em Mateus 6,6: olha, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, porque em secreto, em oculto, teu pai vai te ouvir e publicamente vai te recompensar. Ora, fala com o pai. Lá, fecha. E Jesus, ele é detalhista, ele diz assim: fecha a porta, ou seja, não deixa ela aberta, não deixa ela entreaberta, para que nada físico venha atrapalhar aquele momento que você tem com o pai, aquele momento espiritual e de relacionamento com o pai. Então dobre o seu joelho, ou em pé, ou sentado, não importa isso. Lá na sua casa, no seu quarto, por mais modesto ou simples que for o seu quarto, ore, porque Deus vai te ouvir e também vai te responder. Depois nós temos que ouvir o que, pastor? A palavra. Romanos 10,17 diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra, para termos a nossa mente reoxigenada, para que a palavra venha, entre por aqui e desça para o nosso coração. Precisamos ouvir a palavra para sabermos a vontade do Pai. Precisamos ouvir a palavra para termos forças e continuar nessa caminhada, porque se você não ouvir a palavra, você não vem mais. Você precisa ouvir a palavra, mas não é aquele ouvido de mercador, óbvio. Escuta por aqui e sai pelo outro lado. A palavra tem que vir, entrar aqui e descer aqui, e se enraizar no seu coração, e fazer você cada vez mais ter vontade de servir a Deus aqui nessa terra, ser feliz, ser alegre, porque você tem Jesus. Como é que pode eu escutar a palavra está aqui, eu estou todo tempo triste, mal? É algo errado, não pode, porque quando a palavra entra, ela frutifica, ela muda, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela nos santifica. Nós precisamos ouvir. Tem gente que ouve, mas ouve a voz da serpente, aí se dá mal. Pare de ouvir a voz da serpente, comece a ouvir agora a voz de Deus. Olha, Adão e Eva, até o momento que eles estavam ouvindo apenas a voz de Deus, nós sabemos que tudo estava dando o quê? Certo.
Depois que houve a inserção de uma outra voz, as coisas deram errado. Às vezes nós estamos sendo pessoas assim, crentes assim, dando ouvido à voz da serpente, à voz do mundo, à voz das amizades, à voz do eu, mas não queremos ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, que é alimento sólido para a sua alma. Depois precisamos de tempo, porque não é da noite para o dia que se constrói um relacionamento de intimidade. Requer continuidade. Relacionamento para ter intimidade requer tempo. Quem é casado sabe disso. Quando a gente namora de um jeito, noivo é de outro. Quando se casa, descobre coisas que não sabia quando estava noivando e namorando. Relacionamento também exige esforço. Ah, pastor, eu quero ficar na rede, se embalando, que nem o pastor Mando fala, né? Reco, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Meu irmão, na rede, você não vai produzir nada. Você vai descansar, mas você não vai produzir nada. Tem que ter disposição. A Bíblia diz lá em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo, enquanto Ele está perto. Buscar fala de empreender tempo, energia, esforço. Tem que querer, tem que buscar. Noé andava com Deus, Noé tinha comunhão com Deus, porque ele buscava. Ele falava, ele ouvia, ele buscou continuamente, ele se esforçou. Terceiro, eu aprendo com Noé que Noé era um homem que tinha fé e que era obediente. Noé era um homem de fé. Só para você ter uma ideia, lá em Hebreus 11:7, vai dizer que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Olha só, ele foi avisado das coisas que ainda não se via. Construiu a arca para a salvação, porque ele temeu a Deus, construiu a arca para a salvação da sua família e para julgamento do mundo. Ou seja, ele teve tanta fé na palavra de Deus, do que Deus falou para ele, que ele construiu a arca, mesmo as circunstâncias não mostrando que aquele dilúvio iria acontecer. Ele foi avisado, diz o texto, das coisas que não se via. Alguns estudiosos vão dizer que ainda não tinha chovido pela face da terra, que a terra era regada por um vapor que saía da terra, conforme está lá em Gênesis capítulo 2. Alguns vão dizer e afirmar justamente o que está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 6, que diz: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então alguns estudiosos vão dizer que não tinha chovido ainda sobre a terra era regada por um vapor que saía das águas subterrâneas. Outros vão dizer que talvez chovia, mas nunca tinha chovido naquela proporção ou daquela forma. De forma que Hebreus 11:7 diz: Noé, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se via, construiu a arca porque ele temeu ao Senhor. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Noé teve fé e construiu a arca. Noé, por causa da sua fé, ele foi o quê? Obediente. Gênesis 6:22 diz que ele fez conforme a tudo que Deus lhe mandou. Noé foi um homem milimetricamente obediente às instruções que Deus lhe deu. Você entende isso? Deus deu instruções para Noé. Deus disse assim: olha, Noé, você vai fazer uma arca, eu vou destruir a terra porque é muita violência, eu vou destruir a terra, vou acabar com tudo, mas você vai fazer uma arca para salvar você, a sua família, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos e os animais. Aí Deus dá instruções específicas. Ele vai dizer assim: o comprimento vai ser de 135 metros, a largura de 22,5, a altura de 13,5 metros. Vai ter 3 compartimentos, 3 convéses, o baixo, o segundo, o terceiro. Vai ter uma janela,
vai ter uma porta lateral e a cobertura vai ser em forma de 2 águas. A Bíblia diz que Noé fez conforme o Senhor lhe ordenou. Quando a gente vai estudar isso aqui, a gente descobre que essa proporcionalidade que existe aqui nas metragens da arca é a mesma que se usa hoje pelos engenheiros navais para fazer os navios mais modernos. Se Noé não faz tudo milimetricamente como Deus mandou, a arca não suportaria a agitação do mar daquele dilúvio. Como Noé obedeceu a Deus e fez dentro daquela proporcionalidade, aquilo facilitou a flutuabilidade da arca, a estabilidade e com que a arca suportasse o agito do mar. Algo extraordinário. Noé obedeceu, por isso que tudo deu certo. A gente tem que obedecer. E ele obedeceu, o interessante é que ele obedeceu, não se preocupou com os detalhes, porque a gente é o seguinte, a gente negligencia o mais importante, mas se preocupamos com os detalhes. Não é assim às vezes? O mais importante a gente deixa para lá. Agora os detalhes, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não se preocupa com aquilo que não está no seu controle. Se preocupe em obedecer a Deus. Aquilo que não está no seu controle, Deus vai dar conta, Deus vai fazer o resto. Não se preocupa como é que eu vou recolher esses animais. Ele não se preocupou. E Deus deu um jeito, os animais foram chegando. E depois entraram na arca. Amém. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Deus talvez tenha dado uma palavra para você, um norte, uma direção. Não fique com medo. Obedeça. E os detalhes, pastor? Ele está no controle. E Ele dá conta do resto. Amém? Foi algo tremendo aquela arca. Eu estava vendo alguns comentaristas dizendo que caberia, dentro daquelas dimensões, em torno de 500 convéses de trem. Caberia dentro daquelas dimensões 125 animais, 125 mil animais. Obviamente que ele não transportou animais adultos, né? Amém? O que eu aprendo com Noé é que Noé levava uma mensagem. Como nós também temos que levar uma mensagem. Qual foi, pastor, a mensagem que Noé levou? A mensagem que Noé levou para aquela geração, uma mensagem que mostrava ainda o amor e a misericórdia de Deus, porque Noé levou um tempo. Noé levou 120 anos para construir aquela arca, o que mostra também a obediência de Noé. A obediência de Noé foi um compromisso tão forte que ele assumiu, que foi mais longa do que os nossos dias que vamos viver aqui na terra. Hoje as pessoas morrem com 70, 80 anos, quem chega a 100, às vezes é com muito custo, às vezes é numa mesa, numa cama de hospital, numa mesa de cirurgia. Mas 120 anos Noé obedeceu ao Senhor, mais do que os dias que vamos viver aqui na terra. Olha só a obediência de Noé, a obstinação dele em obedecer a Deus. E aí Noé, ele leva uma mensagem para aquela geração, porque esse tempo era Deus sendo misericordioso com as pessoas. E a mensagem de Noé foi uma mensagem forte, foi uma mensagem impactante, porque não foi só uma mensagem pregada, falada, foi uma mensagem gráfica, vívida, porque Noé construiu uma arca e a arca estava lá e as pessoas viam aquela arca, e Noé provavelmente dizia: olha, vai vir o juízo de Deus sobre a terra. E as pessoas zombavam, as pessoas com certeza ridicularizavam, as pessoas faziam chacotas, mas Noé continuou pregando a sua mensagem, construindo a arca. Imagine aí uma coisa mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol, no comprimento de um estádio. E todo mundo vendo aquilo sendo construído em terra seca. Uma mensagem forte. E nós também temos uma mensagem que temos que levar. Quer as pessoas gostem ou não, quer elas zombem ou ridicularizem da mensagem que estamos levando, mas nós temos que levar. A mensagem é que Jesus morreu na cruz pelo homem pecador, e se ele se arrepender tem salvação.
E quem crê nele vai ter vida eterna. Quem não crê já está condenado. Nós temos que levar essa mensagem. Pastor, mas não acredito. Não importa. O juízo de Deus vai chegar e a gente tem que pregar. Anunciar a palavra. Nós temos que pregar. Não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha de convidar para ir para a igreja. Ah, pastor, não convido, eu fico com vergonha de a pessoa não gostar. Não tem essa não. Tem gente que está aqui na igreja que eu convidei que não gostou. Mas hoje está aqui na igreja. Eu insisti, eu fui chato ainda. Pregue a palavra. Porque assim como foi nos dias de Noé, vai ser quando Jesus voltar. Vai ser algo repentino, vai ser um momento inesperado. É o que Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, vai ser também nos nossos dias. Parece que, não, isso não vai acontecer. Parece que eu estou vendo. Nos dias de Noé foi assim, Noé construindo a arca, o pessoal, tu é doido, para com isso não vai acontecer. Nem chove. E zombaram e ridicularizaram Noé. Mas começou a cair água, aí o pessoal começou, está chovendo. Aí o dia todo chovendo, continua chovendo, mas vai parar. As pessoas são assim, não acreditam na palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo debaixo do nariz dela. Ela diz, mas isso aí vai passar. Não é agora não. Isso não tem nada a ver, é coincidência, é fenômeno da natureza, é consequência disso, disso e disso. As pessoas começaram a ver a chuva e disseram, está chovendo, mas vai passar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não passou. 40 dias e 40 noites. E não passou. E diz a Bíblia que os abismos, que as águas subterrâneas romperam a terra e inundaram a terra. 40 dias e 40 noites chovendo, e as águas que estavam debaixo da terra inundaram a terra. E toda a terra ficou submersa. E quem não acreditou na mensagem que Noé levou, sofreu o juízo de Deus. Quem estava dentro da arca se salvou. Nós temos que levar essa mensagem, meu irmão. Ei, esperto, e diz assim para o teu amigo. Diz assim para o teu familiar. Ei, entra na arca. A arca é Jesus, meu irmão, entra nessa arca. A gente tem que levar essa mensagem para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Ei, vai vir um juízo de Deus aí. Não, que nada, vai sim, entra na arca, porque senão pode ser tarde. E a arca hoje é Jesus. Nós temos que estar nessa arca também, hein? Glória a Deus. O que eu aprendo com Noé, para finalizar, é que ele construiu a arca. Isso já por si só é impressionante. Só que o que mais nos impressiona e que a gente talvez não vê, talvez vocês ou alguém não veja, é que Noé, além de construir a arca, ele construiu uma família temente a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Sabe o que é? Devido ao seu testemunho, devido ao seu caráter piedoso, os seus filhos ouvirem o pai, provavelmente ajudar o pai e entrar na arca com o pai, porque as coisas não são automáticas, amém? Quem foi filho, todo mundo já foi filho, e quem tem filho sabe que as coisas não são automáticas. É preciso relacionamento, é preciso exemplo, é preciso muito ensinamento, instrução para que o filho escute o pai e siga o pai, sim ou não? E Noé, ele construiu isso, uma família temente a Deus. Quando ele entrou na arca, os filhos e a mulher, todo mundo entrou na arca também. Nós precisamos construir uma família temente a Deus. Sirva a Deus, dê exemplo, instrua a sua casa, pregue a palavra, dobre os seus joelhos, lute pela salvação da sua casa e da sua família, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Meu filho está preso, a minha filha está presa, meu filho está perdido. Não importa as circunstâncias, o que é impossível para nós não é impossível para Deus. A Bíblia diz que para Ele tudo é possível. Ele liberta, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele salva. É Ele que faz a obra. Construa uma família temente a Deus.
Venha para a igreja e traga a sua família. Não venha para a igreja e deixe o filho fora da arca, não. Venha para a igreja e diga: bora, meu filho, vamos entrar na arca também. É assim que tem que ser. Escute, estando dentro da arca, tem proteção. Você está em Cristo? Você está protegido. Tem livramento. Dentro da arca tem mantimento. Dentro da arca tem segurança. Enquanto lá fora as águas estavam agitadas, tinha morte, lá dentro tinha o quê? Vida. As coisas estavam uma confusão, lá dentro tinha paz. Ei, se você está em Cristo, meu irmão, você tem tudo isso aí.